Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste sábado, dia 1º de novembro de 2025. A ótima rodada do Campeonato Brasileiro para o Colorado, que depende só de uma vitória sua, só depende de si amanhã no estádio Beira-Rio para abrir mais uma distância considerável na briga contra o rebaixamento. Os resultados que ajudaram o Internacional e a situação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A gente fala sobre o time do Inter, que pode sofrer alterações importantes para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro no estádio Beira-Rio. O torcedor do Inter não comprou a ideia da direção. A gente também traz detalhes e bastidores sobre essa situação e o reforço que pode chegar em 2025 no Internacional. Eu falo sobre tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. Site proibido para menores de 18 anos. Gente, vamos lá. O Internacional não entrou em campo ainda. Amanhã, domingo, 18h30, no estádio Beira-Rio, tem Inter e Atlético Mineiro, mas mesmo sem entrar em campo, a rodada vem sendo muito boa para o Internacional por conta de dois resultados, os resultados que mais interessavam ao Inter na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, que foi o jogo entre Cruzeiro e Vitória, lá no Mineirão, em BH, e o jogo do Santos em casa na Vila Belmiro contra o Fortaleza. Dois bons resultados para o Inter. O Santos, em casa, saiu perdendo por 1-0 para o Fortaleza e somente empatou. Um pontinho para o Santos, que segue na 16ª colocação com 33 pontos. E o Vitória, como imaginado, como esperado, perdeu fora de casa para o Cruzeiro por 3-1 e segue na zona de rebaixamento, 17º, 31 pontos, a 4 do Inter, que é o 15º, com 35, assim como o Ceará, que é o 14º, e tem os mesmos 35 pontos. A rodada vai sendo muito boa para o Inter, que depende de si para abrir 7 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Se o Inter vencer o Galo amanhã, o Inter vai a 38, pode chegar até a 12ª colocação, aguarda os jogos de Bragantino, Galo e Ceará. Galo é o jogo contra o Inter, né? Mas o Inter poderia chegar à 12ª colocação e se colocar a 7 pontos da zona de rebaixamento. É verdade que tudo pode voltar a estar como está agora, caso o Inter, mesmo vencendo, perca para o Vitória no meio de semana. Quarta-feira tem jogo lá no Barradão, jogo bem importante, jogo direto nessa briga contra o rebaixamento. Mas a rodada vem sendo muito boa e o Inter pode abrir, em caso de vitória amanhã no Beira-Rio, às 18h30 contra o Atlético Mineiro, 7 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Bom, amanhã, 18h30, como eu disse, Inter e Galo no estádio Beira-Rio. O Colorado pode ter uma grande mudança no time titular. O Ramon Dias trabalhou uma equipe sem Carboneiro durante a semana e com o Vitinho na ala direita. Pode ser uma alternativa. Seria um Inter com Ivan no gol, Vitão voltando do departamento médico ao lado do Mercado e do Juninho, Vitinho na ala direita, Bernabé na ala esquerda, o Thiago Maia com o Bruno Gomes no meio de campo, e aí um ataque com Alan Patrick, Tabata e Borré. É uma possibilidade que foi trabalhada ao longo dessa semana. O outro time, que é importante colocar aqui, que é uma possibilidade e é o time que vinha jogando, teria Ivan no gol, Vitão, Mercado e Juninho, Bruno Gomes na lateral direita, ala direita, né? O Bernabé na ala esquerda, Luiz Otávio e Thiago Maia, dupla de volantes, o Alan Patrick como esse meia e falso 9 e o ataque de Carboneiro e Vitinho. Esse era o provável Inter dentro daquilo que o Ramon vinha fazendo desde que chegou no Internacional. Mas esse time que treinou durante a semana, com o Vitinho na ala direita, com o Tabata lá na frente, também é uma possibilidade. E aí uma dupla de Bruno Gomes e Thiago Maia, o Luiz Otávio iria para o banco de reservas. Essa é uma dúvida em relação ao time do Inter para esse jogo decisivo contra o Atlético Mineiro amanhã no estádio Beira-Rio. Rapaziada, olha só, eu gravei um vídeo agora à tarde aqui no canal trazendo uma informação bem importante, porque o Inter foi denunciado por um clube do exterior na FIFA
tá? Por conta de uma dívida importante e eu trouxe detalhes no último vídeo aqui no canal. Então, termina esse vídeo aqui, todas as informações do dia do Inter e vai no último vídeo no canal. Entra no canal, enfim, procura o último vídeo aqui do canal, porque eu trouxe detalhes importantes sobre esse problema que o Inter teve na FIFA. O Inter foi denunciado. A gente falou sobre transfer ban, os valores surreais que o Inter está sendo denunciado e a gente falou sobre tudo isso no último vídeo, vídeo da tarde de hoje aqui no canal, então não perde. Deixa eu lembrar aqui para tu te inscrever no canal, tá? É de graça, é só apertar no botãozinho do inscrever-se, é de graça, é só tu apertar, tu pode fazer pela TV, se tu tá me vendo pela TV, pelo computador, celular, notebook, tablet, iPad, sinta-se à vontade, mas te inscreve para dar uma força aqui no canal, tá? Em relação à projeção de público, tá, gente? Que foi um mistério ao longo da semana, porque o Inter não estava divulgando qual era a sua projeção de público e a gente não tinha uma noção se o torcedor estava atendendo o pedido do presidente Alessandro Barcelos, que fez um chamamento, concedeu uma entrevista coletiva no início dessa última semana, chamando o torcedor para esse jogo no estádio Beira-Rio. O André Dalto, que é da administração do clube, deu uma entrevista nas últimas horas à Rádio Gaúcha, em que ele disse que o Inter está esperando sim mais de 30 mil torcedores nesse jogo contra o Galo. O Inter fez a sua maior promoção do ano, tá? Já estava fazendo nos últimos jogos contra o Botafogo, contra o Sport. Nos dois jogos o Inter bateu um pouco mais de 20 mil, não chegou a lotar o estádio Beira-Rio, mas a projeção para o jogo de amanhã, 18h30, tempo vai estar bom em Porto Alegre, calor, sol, a expectativa, por ser às 18h30 e não 8, 8h30, 9 horas da noite, é de que tenhamos mais torcedores do Inter no estádio Beira-Rio, ingressos a R$20 para todas as modalidades de não sócios, ingresso cortesia para acompanhante de sócio, é o Inter tentando lotar o Beira-Rio. A expectativa está para bater um público ali na casa de 30 mil ou mais torcedores, o que para o momento do Inter já é muito bom, essa é a verdade, tá? Deixa eu falar sobre uma informação diferente que vem lá de São Paulo e é uma informação que é bem importante, porque vários portais que cobrem o Corinthians estão trazendo a informação de que, de fato, o Ángel Romero pode ser um reforço para o Inter na próxima temporada, em 2026. Ele que é irmão gêmeo do meia Oscar Romero, que tem contrato com o Inter até dezembro, e a informação que vem de São Paulo é que o Ramon Dias pediu o Ángel Romero no Internacional. Até já tinha se falado algumas semanas atrás de uma possibilidade de Ángel Romero e Carrijo surgirem como jogadores a negociarem com o Inter na virada do ano. O Ángel Romero tem contrato até o final desse ano, o Carrijo ainda tem vínculo no ano que vem, e o Ángel Romero seria um atacante de velocidade, de drible, que o Ramon Dias teria pedido à direção do Internacional. Dentro do que eu ouvi no bastidor, tá? Me garantiram que não tem negociação em andamento. E é importante colocar isso. O Inter vai primeiro resolver a sua vida na Série A, tá? De vez largar essa briga contra o rebaixamento, e para isso precisa fazer os pontos necessários e tem que começar por uma vitória amanhã contra o Atlético Mineiro no Beira-Rio, mas o Inter só deve pensar em janela e nos primeiros reforços para 26 depois que resolver a sua vida no Brasileirão, tá? E dentro do que eu ouvi, é difícil que o Romero seja contratado pelo Internacional, mas também é importante colocar que ele deve ficar livre. Então não teria uma dificuldade burocrática. A grande questão é se o Inter vai querer mesmo esse jogador. Por quê? Não adianta o Ramon Dias indicar, querer o jogador e a direção ou não ter a capacidade financeira para fazer esse negócio, ou não conseguir finalizar essa negociação. O Romero ganha cerca de R$800 mil no Corinthians, teria que baixar esse salário para chegar no Internacional, chegaria como um agente livre, né? Tu não precisaria ir bater na porta do Corinthians para comprar esse jogador, tu teria só que pagar luvas e diluir no tempo de contrato como salário. O Carrijo já seria uma situação mais difícil, porque é um peruano que é titular, tá voltando de uma lesão grave que teve no tornozelo agora no meio da temporada, já voltou a jogar no Corinthians, é um cara importante, que é muito amigo, né? Ele mesmo deu entrevistas lá em São Paulo pro Globo Esporte, dizendo que fala quase todo dia com o Ramon e com o Emiliano Dias, porque criou essa relação com os técnicos do Inter quando eles estiveram no Corinthians do ano passado e nesse início de 2025, mas a gente tem que ser realista, é muito difícil o Inter contratar o Carrijo. O Romero, irmão do Oscar, o Ángel, aí é uma situação, entre aspas, mais fácil, mas até o momento não existe nenhuma negociação em andamento em relação a esses atletas, tá?
Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Inter aqui no canal. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.